Olá, meus queridos leitores do canal Miriam, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Miriam e hoje nós vamos com comentários, explicações e reflexões do capítulo 20 de Apocalipse. Estamos no nosso desafio aí, né, gente? Um capítulo por dia e chegamos na reta final. Falta aí o 21 e o 22. Então, estamos aí terminando, finalizando o livro de Apocalipse. Eu não sei pra você, mas pra mim foi um desafio gravar os vídeos aqui pra vocês, né? E, gente, esse capítulo 20 é um capítulo complicado, né? Eu estudei, eu li, eu vi alguns vídeos, algumas coisas pra tentar deixar o mais simples possível pra vocês aqui, né? E eu vi que esse é um dos capítulos mais polêmicos da Bíblia, né? É um dos capítulos aí que talvez o que divide mais opinião entre os evangélicos, os cristãos, os teólogos, os estudiosos da palavra de Deus. E porque aqui, o que vai ter nesse capítulo aqui? Não sei se você já leu, se você vai ler, ou se... Enfim, nós vamos ler juntos aqui. Falar sobre essa questão dos 1000 anos, né? E tem gente que acredita que esses 1000 anos aí vão ser literal, realmente. Jesus, ele vai reinar por 1000 anos aqui na Terra. E tem outros que acham que não. Que isso não vai ser literal. E algo interessante é o que? É que uns acreditam que tudo que aconteceu agora nesse capítulo 20 é sequência do capítulo anterior que nós vimos ontem. O capítulo 19. Então, tipo assim, vai na sequência, né? Na sequência aí da segunda vinda de Jesus. E tem outros que acham que não. Eu tô tentando ser o mais claro possível, tá? Os amilenistas, né? Eles acreditam que não. Que não é cronológico, né? Não foi o capítulo 19 e depois veio o capítulo 20 na sequência. Então, são coisas pra gente entender aqui, né? Eu acho que independente se vamos viver ou não, se vai ter essa sequência de 1000 anos aqui, se Jesus vai reinar na Terra ou não, se os 1000 anos são um símbolo ou não, acho que algo interessante que a gente precisa destacar aqui é o seguinte, que Jesus vem, né? E que nós vamos reinar com ele. Vai ser na terra, vai ser no céu? Não sei. Né? Existem aí as visões, os versículos, que uns acham que sim, outros acham que não. Mas independente disso, eu acho que seria bom a gente entender uma coisa, que Jesus, ele vai vir. Certo? Que Jesus, ele vai reinar. Jesus, ele fala aqui também, né, que ele vai prender, ele prende o diabo aí por 1000 anos. E também tem gente que acredita que esses 1000 anos pode ser só um símbolo, ou realmente ele vai ficar preso por 1000 anos, porque é por pouco tempo, que depois ele é solto, né? Deus aí, ele prende nos primeiros versículos, né? Deus, ele prende para restringir o poder. Ele continua com o poder, mas ele tá restringido o poder aí do diabo, né? E ele só vai voltar a fazer alguma coisa quando Deus permitir. Então, nós vemos o quê? Que até o diabo, ele tem que ter a permissão aí de Deus para agir. Olha que coisa, né? Então, eu não vou ficar me atendo muito nessa questão, se vão ser 1000 anos, se não vão ser. Enfim, nós podemos até fazer um vídeo só sobre isso, certo? Mas eu acho que interessante a gente focar em algumas coisas como o reinado dos santos. Esse reinado aqui dos santos também, os pré-milenistas, né? Eu acho que é isso. Eles acreditam que esse reinado que diz aqui é na Terra. Mas os amilenistas não, dizem que é no céu. E aí tudo tem argumento, gente. Essa aqui é a coisa, né? Vamos se dizer assim. Então, tudo tem argumento. Mas enfim, se Deus vai reinar no céu ou na terra, eu acho que cabe a nós a entender. Você quer reinar com Jesus ou você quer estar com o diabo, né? No vale, no lago de fogo, né? Então, eu quero puxar esse capítulo de hoje não para tanto, vamos reinar na terra, não vamos, mas para nós analisarmos a nossa vida, entende? Né? Talvez eu precise até estudar um pouco mais, eu vou confessar para vocês, para eu chegar
numa opinião aqui, se realmente vai ser na Terra, não vai ser 1000 anos, não é simbólico, não é. Mas enfim, eu acho que nesse capítulo 20 nós podemos analisar assim, como é que está a minha vida, né? Eu acho que em todos os capítulos no final a gente reflete sobre isso, né? Mas como que eu estou, entende? Aqui, ó, vamos ler aqui no capítulo 4, diz assim: e vi tronos em que se assentavam aqueles que haviam sido dada autoridade para julgar. Vi almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem. Eles e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Nós vamos entender essa questão da primeira ressurreição, gente. Eu acho que é algo pra gente falar um pouquinho aqui. A primeira ressurreição, ela não é física, mas é espiritual. Quando você tá na morte, você tá vivendo a sua vida sem Jesus, você tá vivendo uma vida morta, né? Assim, uma vida. Quando você conhece Jesus, você tem o quê? Uma nova vida, uma ressurreição. Você nasce de novo, você conhece Jesus, você entrega a sua vida para Ele, você entende que existe um Senhor, um Salvador, você confessa com a sua boca, você crê com o seu coração. Então, essa é a primeira ressurreição. Quando nós recebemos Jesus, nós temos uma vida nova, né? Nós caminhamos de uma maneira diferente. Então, uma vida nova, uma ressurreição. Certo? E aqui, no versículo 6, né? Eu acho que eu não li o 6, diz assim: felizes e santos são os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles durante 1000 anos. O que é essa segunda morte? Quando você participa dessa primeira ressurreição que está falando aqui, que você entrega a sua vida para Jesus, que você vive uma vida nova, que você, né, reconhece que você é pecador, você confessa os seus pecados, você realmente entrega a sua vida para Jesus e tem uma vida nova, você não vai passar pela segunda morte. O que seria essa segunda morte, Miriam? A condenação eterna. Certo? Então você não vai passar por essa condenação eterna. Quando nós morremos, a morte física, né? Quando alguém morre fisicamente e crente, né? Crê em Jesus, crê em Cristo, ele ressuscita duas vezes. A espiritual, que é quando a pessoa conhece Jesus na sua conversão, né? Na sua conversão. E a outra a segunda, né? Ressurreição é na vinda de Jesus, na segunda vinda de Jesus. Então, quando nós conhecemos Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós não vamos passar pela segunda morte. Por isso que nós temos que decidir em vida o que vai acontecer conosco, com a nossa alma. Entende? Então, por isso que aqui tá falando, ó, felizes e santos são os que participam da primeira ressurreição. Os que entregaram a vida para Jesus e estão vivendo uma nova vida. Entende? Porque a segunda morte não tem poder sobre eles. Então, se você entrega a sua vida para Jesus em vida, você não vai passar pela condenação eterna. Então, são coisas pra gente entender. Certo, gente? Eu espero que tenha ficado claro. Eu tô tentando ser o mais claro possível. O mais simples possível, mas Apocalipse, às vezes, né? Ele dá nós temos uma dificuldade. Mas, enfim... E que mais aqui que acontece que seria bom a gente falar? Como eu não vou, né, entrar no mérito como eu já falei pra vocês essa questão, dos milênios aí e tudo mais, eu quis focar nessas outras coisas. Algo interessante, que do versículo 7 ao 10, que é a destruição de Satanás, né, fala a questão aqui que ele foi... Vamos ler aqui, gente. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão.
e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão os acampamentos do santo e a cidade amada. Acampamento dos santos e a cidade amada. E um fogo desce do céu e os devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde como enxofre, onde já havia sido lançado a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo sempre. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Algo interessante que essa cena aqui, ela já se repetiu. Ela já se repetiu, acho que seria isso. Isso aqui, João descreve em Apocalipse 16, em Apocalipse 19. É a mesma coisa, só que em cenas diferentes. Depois você dá uma volta lá no capítulo de ontem, né? E no capítulo 16. No capítulo 16 também fala um pouquinho sobre isso. Que, gente, vai chegar uma hora que o diabo ele vai acabar o tempo dele. Né? Eu acho que isso se repetiu algumas vezes e é algo pra gente se pensar, né? Eles vão ser atormentados de dia e de noite, né? Que coisa triste. E aí, gente, do versículo 11 ao versículo 15 é o juízo final, né? É a ressurreição geral, aí todos vão ressuscitar, não só os ímpios, todos vão ressuscitar, né? Vai ser um julgamento para todos, mas individual, porque aqui fala sobre os livros, né? Fala sobre os livros. E algo interessante que a gente pode ver aqui na questão do julgamento, que vai ser um julgamento justo, porque nós vamos ser julgados pelos nossos atos. Então, vai ser algo justo. Interessante isso aqui, né? E aqui fala sobre o livro da vida, né? Os livros foram abertos lá no versículo 12, né? E outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no vale, no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Nós falamos aí sobre a segunda morte, né? A condenação eterna, o lago de fogo. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Foram lançados no lago de fogo. Então, o nosso nome tem que estar escrito no livro da vida, né? Eu acho que algo para nós refletirmos aqui, as nossas ações, se nós vamos ser julgados pelas nossas ações, pelo que nós estamos fazendo, aí fica a reflexão, o que você tem feito? Como será o seu julgamento? Né? Como que está a sua vida diante do Senhor? Tudo que você tem feito, tudo que você tem pensado, as suas atitudes, o seu comportamento, o que você tem vivido todos os dias, está sendo registrado nos livros, né? Existe o livro da vida, ok, né? O livro aí que vai ter o nome, e se seu nome não estiver lá, você vai ser lançado no lago de fogo, mas vai ter o livro do julgamentos. E, gente, essa questão de julgamentos, eu acho que, né, quando você julga, você ganha alguma coisa ou você perde. Mas aqui, se o seu nome está escrito no livro da vida, eu acho que não tem a ver com a questão de salvação. Se seu nome está escrito no livro da vida, ok. Mas eu acredito que no céu, aí já uma coisa pode até ser viagem minha, né, e tal, mas eu acredito que no céu, essa questão dos 1000 anos, aí nós vamos governar. Então, referente às suas atitudes aqui na Terra, você vai ter o resultado do seu julgamento. Você vai ganhar algumas coisas,
né? Ou talvez ganhar coisa não tanto quanto as outras pessoas, você entende? Se vai ter um julgamento, alguma coisa a gente vai ganhar, e alguma posição, se nós vamos, né, realmente governar com Jesus, se for no céu ou na terra, eu não sei, mas esse julgamento eu acho que tem a ver com isso, né? As suas atitudes. Então, é coisa pra gente se pensar, né? Na verdade, o Apocalipse, ele vai explodindo a nossa cabeça e você vai viajando aqui, viajando, né? Eu vou viajando, gente. Pra mim gravar esse vídeo aqui foi um pouco difícil. O de ontem também foi difícil pra mim gravar, porque são muitas informações e existem muitas visões, e eu acho que você tem que estudar muito, bastante, sabe? Assim, eu tô estudando bastante, mas não, eu acredito que não o suficiente para passar aqui para vocês. Mas eu acredito que eu estou cumprindo meu propósito, né? De apresentar Apocalipse para vocês. Talvez seja a primeira vez que você está lendo Apocalipse e você tá meio, meu Deus, né? Vamos ler outras vezes, vamos continuar estudando, gente. Não vou parar de estudar também, eu vou continuar lendo aqui. Mas enfim, algo que a gente precisa entender, nós vamos passar pelo julgamento, né? Nós vamos passar. Só que não o julgamento, nós vamos passar pelo julgamento, mas não pela segunda morte, que é a condenação eterna, se seu nome está escrito no livro da vida. E se seu nome ainda não está escrito no livro da vida, se você ainda não fez essa oração, se você não creu com o seu coração e não confessou com a sua boca, não perca essa oportunidade, né? O vídeo vai terminar aqui, mas que você faça uma oração. Senhor Jesus, escreva hoje o meu nome no livro da vida. Jesus, perdoa os meus pecados, eu reconheço que o Senhor morreu naquela cruz por mim. Jesus, segura nas minhas mãos, porque eu quero segurar nas tuas e eu não vou largar mais, sabe? Agora que, né, você tá conhecendo, sei lá, você parou nesse vídeo, você não entregou sua vida para Jesus, você não pediu para que ele escrevesse o seu nome no livro da vida, não perca essa oportunidade, porque nós decidimos em vida para onde nós vamos quando nós morrermos, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, e se isso aconteceu, deixa o seu like, se inscreve aqui no nosso canal, tá bom? Um beijo no seu coração, a gente se vê amanhã, hein, gente? 2 dias, estamos acabando aí. Um beijo.